Quanto mais eu estudo, quanto mais habilidades eu desenvolvo, mais eu vou ser cobrado, às vezes por mim mesmo, para chegar naquele novo patamar. Porque não basta só ser um profissional de qualidade, tem que parecer que você também é uma empresa. Fala, Leão! Seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A. O podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar no eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista Classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala Elétrica. E hoje, no tema do podcast, nós queremos desvendar ou discutir a respeito de qual é o melhor momento para começar a contratar pessoas quando eu me coloco como eletricista independente, né? Vou contratar um ajudante. Qual é o melhor momento para fazer isso? Exato. Legal esse assunto, né? Sim, que foi uma pergunta dos eletricistas mesmo. Exatamente. A gente começou de novo as lives diárias, né? Uhum. E agora não é mais 8 e 7, a live é 7 e 7. E nessa primeira live de abertura, que aliás foi hoje pela manhã, sexta-feira, hoje é dia 8? 9, dia 9 de fevereiro de 2024, nós fizemos a live e aí rolou essa pergunta que foi: Everton, mas qual é o melhor momento para eu contratar? E a gente vai falar sobre isso no nosso podcast de hoje. Isso mostra que ele é um eletricista que quer crescer. Sim. Ele só tá em dúvida. É isso aí. Ele é o Edson, que já veio aqui uma vez, da FETEC Soluções Elétricas. Bacana. Seja bem-vindo ao podcast, Edson. Mesmo que você não esteja presencialmente, você está aqui na nossa temática de hoje. Vamos lá, então? Vamos. Bom, primeiro, o que é o eletricista independente, de fato? Se você está chegando agora, não sei se você está chegando agora ou não, mas o eletricista independente é como a gente se referencia a você, que é prestador da área de elétrica, na questão de prestar serviços para a questão de clientes aí no dia a dia, né? Uhum. Ou seja, o que a sociedade chama de autônomo, nós chamamos você de eletricista independente, ok? Seja você formal ou informal, não importa. Por que a gente não fala autônomo? Porque o autônomo, ele traz uma visão pejorativa de cara que faz bico. Exato. Sociedade vê assim. Uhum. E não é como ele quer ser visto. Não é como ele deve ser visto. Exato. Né? E aí o independente, quando a gente pergunta para a sociedade o que é o eletricista independente, eles falam assim: é uma pessoa que vive do trabalho de elétrica, vive de elétrica, ele trabalha com elétrica, tem uma empresa de elétrica. É assim que a gente quer que eles sejam vistos. Exato. É isso aí, por isso que você é eletricista independente, ok? Mas antes de a gente começar de fato, eu vou falar para vocês os recados iniciais, é o seguinte: o podcast de hoje está sendo patrocinado pelo aplicativo Orçamento Incontestável, que é o nosso próprio aplicativo, né? Aliás, se você quiser patrocinar o podcast, é só você entrar em contato com a Sala de Elétrica. E também nós estamos... eu quero convidar você para clicar no link da descrição ou que ler o QR Code que está aqui na tela, que é, na verdade, onde você vai ter acesso ao aplicativo Orçamento Incontestável, assuntos relacionados, por exemplo, à imersão Letícia Classe A. Nós estamos com novos produtos aí. Em breve vai surgir o GoTo 5K, né? Exato. Não posso falar nada ainda não, né? Dá pra dar uma palhinha. Nós vamos fazer um desafio aí, que vai ser um acompanhamento de 15 dias. Eu mesmo acompanhando você durante 15 dias com 21. tarefas. 21 dias, é verdade. É que mudou, ia ser 15, aumentou. 21 dias, onde cada dia nós vamos ter um desafio para você, para que você consiga em 21 dias fechar orçamentos pelo menos de R$5.000. Sim. GoTo 5K vai ser o nome do desafio, tá bom? E entra aqui nas nossas redes sociais, segue a gente, acompanha direitinho esse conteúdo, porque você vai poder participar caso você esteja acompanhando no momento certo. Porque isso não vai ser um produto que a gente vai vender aleatoriamente, vai ter a data de início e de término, né? Exato. Diferente de um treinamento à distância, vai ser um treinamento que vai ser acompanhado por mim, pelo meu time. O Gabriel vai estar nessa jornada também, mas para que vocês consigam executar as tarefas diárias para conseguir ter o resultado, certo? Certo. E também tem outros produtos, né? Tem a imersão Letícia Classe A e assim por diante. Você não vai querer perder. Uhum. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de prestador de serviço, como é que inicia a jornada do eletricista independente? Ele toma uma decisão. Sim. Essa decisão, tradicionalmente, pode ser duas formas. Ou ele pede as contas na empresa onde ele está e começa a trabalhar como eletricista independente. Sim. Ou, de repente, ele foi demitido e aí ele não conseguiu uma recolocação. Ou até conseguiu, mas ele viu que o salário não era o que ele esperava. E ele decide iniciar como eletricista independente para que ele consiga gerar receita, o seu próprio salário. Sim.
Também dá pra começar os dois juntos. Não quero sair, largar a mão do emprego que eu tenho, mas já quero começar como independente. E depois, quando eu ver que tá dando certo, eu me desligo da empresa e fico só como independente. Exatamente. Ontem mesmo eu fiz uma sessão estratégica, uma reunião com uma pessoa que queria entrar na mentoria eletricista classe A. A gente tem uma mentoria também aqui, pessoal, para poucos eletricistas, tá? Se quiser saber sobre a mentoria, me chama no Instagram, lá no Everton Moraes, _SDE, que aí eu posso te explicar como é que ela funciona. Infelizmente não é para todo mundo, porque não dá para eu mentorar 1000 pessoas ao mesmo tempo, né? Exato. Então a gente tem um grupo ali de no máximo 15 pessoas em média. Então o que acontece? Ele falou o seguinte: falou, Everton, olha só, eu quero entrar na mentoria e eu vou me colocar como elite independente a partir de 2025. Aí eu falei, mas calma aí, você quer entrar na mentoria agora? Eu tive que recusar ele na mentoria. Everton, como assim você recusou? O cara queria pagar? Sim, eu recusei. Porque na verdade não faz sentido, né, ele entrar na mentoria agora. Sim. Ele vai vir para a imersão elitista classe A. Mas corroborando com o que você falou agora, ele vai criar um projeto onde ele vai começar em paralelo, ele está como CLT, mas em paralelo ele vai começar a criar uma estrutura para que ele comece a atrair clientes, para que na hora que ele virar a chave, ele consiga fazer de forma consistente e coerente. Exato. Ok? Até porque ele tem contas pra pagar, né, também. Tem uma Exatamente. família pra sustentar, então dá pra... Exato. Porque no começo você não vai fechar logo de cara. Você pode fechar, mas não é a regra que você vai fechar orçamentos de 10 mil, 5 mil. Não é a regra. Não é assim, regra, logo de não começo. é a regra. Tem as exceções, sim, Sim. mas... Tem as exceções. Tem o Wesley, que ele fez a imersão em julho de 2022. Ele acabou de entrar para a mentoria. Em julho de 2022. Você nem conhece o Wesley ainda. Ainda não. Ele fez a imersão em julho ou junho de 2022. Aí ele ia começar a empreender como independente, né, na área de elétrica. Só que aí o que acontece? Ele teve um problema familiar na família da esposa dele. Ele teve que sair de onde ele estava, ir para outra cidade. Nessa outra cidade ele teve que entrar numa empresa como CLT para ter um convênio médico em função desse problema que ele estava vivendo. Bom, a vida dele foi uma turbulência durante quase um ano e meio. E aí agora, no dezembro, ele começou a fazer o que tinha que ser feito antes, né? Mas para iniciar como independente. E aí ele começou a fazer o que a gente ensina na imersão. Cara, com 1 mês e meio, ele já teve um resultado absurdo. Uau. Absurdo. Ele tá ficando muito grande em muito pouco tempo. Porque tá aplicando as técnicas. Exatamente, né? Não é regra para quem não está na imersão elitista classe A. Exato. Mas e aí, o que a pessoa pega, ela vai... O elitista, ele pega, ele se coloca no mercado como um prestador de serviço, um elitista independente, e aí ele tem a dúvida, mas e aí, quando é que eu devo contratar um ajudante? Por que essa dúvida? Porque quando eu fizer isso, eu vou ter que aumentar meu preço, né? Sim. Será? Então, aumentar o preço, a base de preço ele vai ter que aumentar, porque tem um custo a mais. Sim. Mas será que vai ficar mais caro para o cliente? Essa é a questão, né? Uhum. Então, esse é um detalhe importante. Mas vamos lá, quando é que ele precisa aumentar, ou melhor, contratar um ajudante? Existem 3 momentos importantes a serem considerados aqui. Olha só. Primeiro, existe aquele momento onde eu não dou conta de fazer sozinho. Sim. Tem serviços que não é possível fazer sozinho. O cliente tá pedindo com um tempo que você não consegue entregar. Eu não tô falando nem de tempo, tô falando de execução mesmo. Braço. Por exemplo, eu pego um serviço comercial e aí eu tenho que fazer a passagem de cabos de 240 milímetros subterrâneo para a alimentação da minha cabine primária. Cara, não dá pra fazer sozinho isso aí. Passar o 4, às vezes, quando é pouco, é 4 cabos, né? 3 fases, 5 cabos, olha. Pode ser 3, 4 também, mas tudo bem. Mas são 5 cabos, 3 de fases, 1 de neutro e 1 de terra, de proteção. Então, assim, fazer sozinho isso é meio que até que loucura, porque, cara, é um trampo muito pesado, né? Então, eu preciso de uma ajuda, porque vai ter toda uma condução de um lado, um puxamento do outro e assim por diante. Então, não dá. Então, isso é inevitável. Quando tiver um trabalho que eu vou pegar e eu dependo de uma ajuda externa, terceira, para que eu execute, aí eu tenho que contratar, não vou recusar o serviço, né? Sim. Então, beleza, isso aí é um ponto. E nesses casos, eu preciso contratar. Exato. Ponto final. Então, vou chamar um ajudante. Isso aí tem que acontecer. Só que, via de regra, não é isso que acontece no início.
Aí tem um outro detalhe também, tem um outro cenário. Tem o cenário que é, eu quero já me colocar, eu fiz a imersão Liderança Classe A, eu estou acompanhando o podcast Liderança Classe A, eu estou acompanhando as lives 7 e 7, e eu quero me colocar como uma empresa. Eu vou estrategicamente chamar um ou dois ajudantes para alguma obra específica. Para quê? Eu tô dando risada aqui do Bruno passando por baixo da mesa aqui, galera. Não, desculpa aí, tá bom? Mas eu me coloco ali como uma empresa dentro do meu cliente. Para quê? Para que eu possa demonstrar, parecer ser uma empresa. Porque eu vou com meus ajudantes, todos eles vão vir com o uniforme da minha empresa, vou colocar uma camisa em todos eles com a minha logo, vou registrar de maneira fotográfica isso para que eu alimente minhas redes sociais, Google Minha Empresa, Bing Place, Instagram, Facebook, vou fazer isso e aí o que acontece? Eu consigo gerar uma autoridade, um posicionamento de empresa de fato para quem olha. Exato. Porque não basta só ser um profissional de qualidade, tem que parecer que você também é uma empresa. Exatamente. Não é só, eu sei fazer qualidade, eu faço melhor que o Zé Faísca ou muitos concorrentes. Não adianta. Não adianta, você tem que parecer que você é. Exatamente. Isso é muito importante. A gente sempre fala isso aqui para vocês, né? Ó, você não adianta somente ser bom, ser correto, ser uma empresa. Você tem que parecer ser uma empresa, parecer ser profissional e assim por diante. Por quê? Claro que você vai ter que parecer ser e ser também, né? Sim, se você parecer ser e não ser, ferrou. Né? Mas eu contratei o ajudante, ele não é meu funcionário, eu coloquei a camisa nele. Opa, calma lá, mas você é uma empresa, você sabe contratar, você coloca as pessoas, o seu time para rodar quando é necessário, então você sabe como fazer. Então você não está enganando ninguém, você só está mostrando através de imagens e através de posicionamento da empresa que isso é uma habilidade sua. Aliás, eu lembro até hoje, em 2020, na primeira versão da imersão no formato que ela é hoje, que é entregue por videoconferência, né? Eu não sei nem como explicar o que é a imersão, que é um negócio incrível, né? Mas a imersão ela é entregue ao vivo, online, através de uma estrutura que parece que você está presencial. A verdade é essa. Eu lembro até hoje que eu falava na imersão, quando a gente falava de posicionamento, eu comentava a respeito da forma com a qual você precisa se posicionar. E aí surgiu uma dúvida. Everton, mas olha só, o que eu faço para os meus clientes me contratar, mesmo eu sendo um elitista independente, já que eles me chamam para fazer serviço de 5 mil, mas o serviço de 20, 25 mil eles não me chamam. Aí, que tal detalhe? Qual que é o seu posicionamento? Você parece ser uma empresa, porque quem contrata 20, 25 mil reais de um prestador está contratando uma empresa, não um simples eletricista autônomo, independente. Por quê? Normalmente o independente ele é MEI, nem pode pegar um serviço de 25 mil. Pois é. E eu estou dentro da indústria, dentro da empresa, eles sabem disso, então eles não vão me contratar. Como é que é o meu posicionamento lá dentro? Aí eu pego e pergunto para o eletricista independente que me perguntou isso. Falo assim, me fala uma coisa, como é que você atende o cliente? Você tem ajudantes? Tenho. 2. Legal. E quando você está trabalhando com os ajudantes, o que está acontecendo? Como é que eles estão vestidos? Não, eles vão com a roupa de trabalho. Qual é a roupa de trabalho? Tem a sua logo? Não, não tem. Fala, tá errado. Você poderia demonstrar o seu tamanho, a sua empresa, colocando todo mundo uniformizado. Dentro da empresa. Vai lá, coloca a camisa, o uniforme, todo mundo e tal. Por quê? Porque dessa forma você vai começar a ser reconhecido de maneira diferente. Exato. Ele fez isso. E poucos meses depois, dentro de uma empresa que foi um dos exemplos que ele deu nesse dia, ele fechou um contrato de manutenção. É o Luiz Leonardo Linden, que até está na mentoria ele de Classe A também. Sim. Então, eu tenho que ser estratégico, tenho que ser efetivo e fazer com intenção. Exato. Né? Isso aí fez com que ele trouxesse para dentro do cenário de percepção de valor um posicionamento de empresa e um reconhecimento como empresa por esse cliente. Ele aproveitou, colocou tirou fotos, colocou essas fotos nas redes sociais e fez de maneira inteligente, estratégico, intencional esse posicionamento. Exato. E as redes sociais ele colocou ali porque também é um portfólio para os demais clientes também poderem ver. Ali eu tenho pessoas pesquisando para saber quem eu sou para que eu possa ou não ser contratado por ela. Ali tem o detalhe de eu fazer um orçamento e falar assim, não, dá uma olhada na minha rede social, dá uma olhada aqui no Instagram. Eu até costumo dizer, o Instagram para o eletricista, ele não é um canal inicialmente de atração de clientes de fato. Ele é um portfólio de serviços.
Exato. Então eu faço intencionalmente ali essa estrutura e mostro esse posicionamento de maneira intencional. Sim. Esse é o segundo cenário, né? Quando eu tenho, na verdade, que mostrar meu posicionamento para gerar mais valor e conseguir intencionalmente gerar valor não só na rede social quanto no meu cliente. Ponto. E tem o terceiro cenário também. Esse terceiro cenário ele é importante de ser considerado. Qual que é esse terceiro cenário? Eu sei que o meu cliente me remunera pela hora técnica que eu executo, certo? Certo. Então, assim, quanto mais serviço de elétrica eu fizer, mais eu ganho dinheiro no meu cliente. Ponto final. Isso aí entra até na parte de precificação, isso, né? Exato. Só que tem um detalhe, eu também sei que se eu não fizer novas prospecções, novas visitas técnicas e gerar novos orçamentos, eu não vendo mais. Sim. Opa, chega um momento que o eletricista se coloca na seguinte situação, tá numa sinuca de bico total, que é, caramba, eu tô entregando um monte de serviço e eu não tô conseguindo fazer visita técnica para aprovar novos orçamentos para ter mais serviço. E aí você começa a pensar, será que não é hora de contratar? Provavelmente a resposta é sim. Sim. Agora, como contratar? Tem um podcast que a gente fez com o contador da sala da elétrica, procura lá no YouTube. Ele está disponível esse podcast? Acho que sim, né? Tá sim. Vai lá e verifica esse podcast que é como a gente fez só sobre contratação, tá bom? Como você faz a contratação. Mas o fato é que eu posso contratar nesse momento porque eu já entendi que eu estou perdendo oportunidades, eu estou recusando orçamentos, não estou fazendo as visitas técnicas como eu deveria ou como eu gostaria e isso pode virar uma oportunidade caso eu contrate uma pessoa. Everton, mas se eu contratar uma pessoa, eu vou ter um custo a mais. Vai ter um custo a mais, você vai colocar na sua precificação isso e você vai fazer com que os seus orçamentos gerem valor suficiente para que você seja contratado, mesmo sendo mais caro. Ah, como assim? Assiste os outros podcasts. Assina o aplicativo Orçamento Incontestável. Faz o seu orçamento de maneira correta, coesa, coerente e faz acontecer. Certo? Certo. Então, esse terceiro cenário ele é importante porque ele está muito relacionado com o seu crescimento e com o seu posicionamento de fato como empresa, não só parecendo ser, mas sendo. Exato. De verdade, né? E vou te falar que acontece uma coisa quando você contrata uma primeira pessoa, que aí você descobre o quanto é bom você ter pessoas junto com você. Que aí você começa a falar, poxa vida, olha só, se eu soubesse, eu tinha feito isso antes. Se eu soubesse, eu tinha feito isso antes. E aí você começa a entender que a formação de equipe é algo mágico para que você consiga ser mais estratégico e mais tático dentro da sua empresa, para atrair mais clientes, fazer mais visitas técnicas, fazer mais elaboração de orçamentos, fechar mais clientes e assim vira um ciclo meio que infinito, vamos dizer assim. Porque você está comprando tempo. Em vez de você estar, por exemplo, executando aquela obra, você está contratando uma pessoa, outra pessoa, montou uma equipe, aquela equipe vai, você não está lá, mas a sua empresa está faturando com aquela obra. Mesmo Exato. você não estando lá, você está focando em outra obra ou outra atividade da empresa, e aí você fatura com a obra, fatura se você tiver em outra obra com a outra obra também. Sim. Então você está faturando com duas obras. E só que você está trabalhando em uma. E prospectando novos clientes. Exatamente. Então você começa a crescer como empresa e não como eletricista independente. É isso aí. Que é diferente. Com certeza. Porque aí você tá experimentando o viés de se tornar uma verdadeira prestadora de serviço. Exato. Hoje mesmo eu tive uma reunião, agora pela manhã, a gente está nos relacionando com uma empresa para a gente vender treinamento para os funcionários dela. Ela é uma prestadora de serviço. Sim. Tem 40 eletricistas. 40 eletricistas. E eles prestam serviço para construtoras, para empresas que querem manutenção. Quem diz que você não pode se tornar essa empresa? Exato. Qual o seu sonho? Exatamente. Onde você quer chegar? Exatamente. Então, você pode se tornar essa empresa aí. O fato é que, claro, tem coisas que ela sabe que você ainda não sabe e precisa aprender. Exato. Tem coisas que essa empresa faz que você ainda não faz e você vai precisar fazer uma hora. Mas assim, é uma coisa de cada vez. Eu costumo dizer o seguinte, né? Ó, se você está numa escadaria, pensa comigo aí, fecha o olho e pensa comigo aí. Ó, você está numa escadaria gigante e aquelas escadarias que você não consegue ver o último degrau. O fato é que cada degrau que você sobe, você enxerga mais um lá em cima. Aquele degrau novo que você está enxergando é um degrau que você não conhecia ainda. Então eu subo mais um degrau, aí eu vejo mais um degrau. Subo mais um degrau, vejo mais um degrau. Esse degrau a mais que eu tô enxergando são as novas habilidades que eu preciso desenvolver para estar lá em cima.
Sim. Então, quando eu entendo qual que é a habilidade, estudo sobre ela, aprendo e desenvolvo essa habilidade, eu estou apto para chegar naquele próximo degrau. E não adianta, cada degrau que você subir, você vai chegar mais um. Isso Exato. vai ser sem fim. Vai ser sem fim, né? E aí você pode optar por parar ou não de estudar, parar ou não de desenvolver habilidades. Mas cada degrau é um novo degrau que você enxerga. Sim. É doido isso aí, né? Exato. Agora eu tô aprendendo coisa pra caramba. Aí tu, puta merda, tem tanta coisa pra aprender ainda. Aí você Tem- aprende mais um. Caramba, mais um. Tem até uma pesquisa que eles fizeram que é quanto mais você aprende, mais você tem a sensação que você aprendeu pouco e tem muito o que aprender. É bíblico isso, pô. É Uhum. bíblico. Você vai ser cobrado pelas coisas que você sabe. Exato. Quanto mais você sabe sobre a Bíblia, mais você vai ser cobrado a respeito dela. É. Né? Então, assim, quanto mais eu estudo, quanto mais habilidades eu desenvolvo, mais eu vou ser cobrado, às vezes por mim mesmo, para chegar naquele novo patamar, naquele novo ponto, naquele novo degrau que tá lá em cima. Cara, a vida é assim. Uhum. A vida é assim. Você aprende a correr. Sim. E aí você corre 10 km por hora. Amanhã você sabe que você consegue 10 km por hora. Você vai querer chegar a 11 km por hora amanhã. Uhum. Você começou a fazer abdominal. Aí você consegue fazer 5 abdominal. Aí depois, quando 5 abdominal tá fácil, você vai querer fazer 10. Sim. É um ciclo. A gente tem essa necessidade de evolução. É claro que a gente tem que entender também que existe um negócio que é fisiológico, que chega uma hora que a gente começa a ter dificuldade para desenvolver novas habilidades. Dificuldade para conseguir exercer fisicamente as coisas que nós conseguimos agora. Isso é normal. E aí eu preciso só ter consciência que talvez eu tenho que chegar e desenvolver habilidades na velocidade correta para que quando eu esteja nesse momento eu já possa me livrar, por exemplo, da necessidade de aprender tantas habilidades, porque eu tenho um gestor abaixo de mim, pessoas do meu time que vão ser responsáveis por desenvolver essas habilidades, ou mesmo pessoas que vão fazer a parte física mais pesada que hoje eu não dou mais conta. Sim. Né? Então é muito importante eu ter esse discernimento. Quanto mais tempo passa e menos eu cresço, mais é um problema. É doido, né? Sim. Caramba, o negócio é pesado. Mas, pode falar. Ô Everton, voltando à parte do contratar o ajudante. Quais são as formas de contratação? Existe só uma? Existe mais de uma? Existe um monte, né? Nossa, um monte. Mano. Eu posso contratar informalmente, pagando lá a diária para ele. Eu posso contratar com empreita mesmo, e contratar ele informalmente, mas falando para ele quanto que você me cobra para me ajudar a fazer esse serviço aqui, e eu tô estimando demorar uns 10 dias. Eu posso contratar ele formalmente como CLT, né? Uhum. Que aí no começo é um pouco arriscado, porque se eu não tiver serviço, como é que eu vou pagar ele e tal. Eu posso contratar formalmente através de um contrato de prestação de serviço, e aí eu tenho um contrato com ele. Eu posso contratar fazer um contrato com uma pessoa que é pessoa física? Pode. O melhor é que ele seja pessoa jurídica, um MEI. Mas eu Sim. posso. E eu posso contratar formalmente como CLT, mas no caráter intermitente. Como que é isso? Esse é legal, cara. Aliás, tá no podcast que a gente fez com o Luiz. Vou explicar aqui rapidamente, mas lá tá detalhado, passo a passo, um contador que toma conta das empresas aqui, né? Da sala elétrica, da S2P, ele explicando isso. Mas o contrato intermitente, ele significa o seguinte: é um contrato de CLT onde você avisa previamente ao seu funcionário quando é que vão ter os serviços. Então, assim, olha só, estou te contratando como intermitente. Então, a gente tem um serviço daqui 15 dias, com um período estimado de 30 dias para serem pagos. E aí você vai me ajudar. Beleza, ele vai ficar 30 dias com você e você, no final do ciclo, paga para ele esses 30 dias trabalhados. O detalhe é que eu pago nesse dia aí o salário combinado, eu já pago também o percentual de 13º nesse pagamento, eu já pago também o percentual de férias e já pago também um percentual que é de rescisão. Então, se eu tiver que desligar, eu não tenho mais custos com ele. Interessante. Entendeu? Então, eu pago antecipado. E aí, eu só não posso, aí eu não vou lembrar a periodicidade, eu sou engenheiro eletricista, não sou contador, assiste o podcast. Mas assim, eu não posso ficar um tempo muito longo sem chamá-lo, senão o contrato ele é rescindido automaticamente. Então, vamos supor, não lembro as datas agora, vou dar um exemplo, tá bom? Vamos supor que você não pode ficar 90 dias
chamá-lo para fazer serviços, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com esse tempo, essa periodicidade também, mas é muito legal porque eu atraio uma pessoa que quer trabalhar formalmente numa empresa. Sim. Porque é o seguinte, né? A gente ouve a galera falar, Everton, mas eu não consigo encontrar mão de obra qualificada. Aí eu falo, a mão de obra qualificada normalmente está relacionado com a oferta qualificada, pô. Exato. Se eu tenho uma oferta de emprego qualificada, eu encontro pessoas qualificadas para trazer. Agora, a minha oferta é você vai ser um ajudante, não vai ser formal, não vai ser CLT, eu vou te pagar por mês e tá tudo bem, não vai ter benefício nenhum. O quanto qualificada é essa oferta? Exato. Quem é porque a pessoa também está procurando uma oferta qualificada. Exatamente. Se ele reconhece o valor dele, então ele não vai aceitar qualquer coisa. Exatamente. Venha, faça tudo, mas receba R$10. Então, Para que eu exato. vou trabalhar? Vou Exato. escolher um lugar ou uma prestação de serviço, ou até mesmo o seu concorrente, porque ele está me pagando melhor. Exato. Tá me pagando dignamente, o que é justo para mim e é justo também para a empresa. Isso tem a ver com o salário, com a remuneração que vai ser paga, mas também tem a ver com benefícios, com como eu estou mostrando para ele que ele está realmente trabalhando. Não é só executar a mão de obra, é a carteira assinada, o CLT mesmo, Sim. mesmo que intermitente, mas a carteira assinada, um benefício de um vale transporte, vale alimentação formal, um cartãozinho que para o empreendedor ali não custa quase nada, é uma taxa de poucos reais, é poucos reais mesmo, tipo o flash da vida que a gente tem aqui na sala elétrica, ou um VR da vida, é uma taxa muito baixa ali, e você coloca nesse cartão. O fato da pessoa ter um cartão, vale alimentação, tá, da sua empresa, o jogo muda muito. Sim. Pô, tô numa empresa. Eu costumo até, eu acho que foi o Marco Marques que fala um negócio desse. Você tem os seus clientes, que é quem contrata seu serviço, e você tem um outro cliente que é o seu time. Ele mesmo. Já ouvi ele falando É isso. ele mesmo, né? Uhum. O seu time é seu cliente, ele tem que entender que existe um valor de estar ali dentro com você, e ele tem que entender que vale a pena estar com você ali, você tem que se vender direto pro seu time. E não tem forma mais interessante de você começar a fazer isso como valorizar eles através de benefícios e assim por diante. Exato. Então, Eu já vi o Joel J, que ele fala muito, conheça os sonhos dos seus funcionários. Porque teve um funcionário dele que ele perguntou qual que é o seu sonho. Ele falou, cara, quero apresentar um dia. Ele falou, beleza. Chegou um dia que ele viu que o funcionário estava preparado. Ele falou, ó, agora a apresentação de hoje não é comigo não. É com o meu funcionário. O funcionário foi lá e realizou um sonho dele. nossa, top demais. Ele pagou alguma coisa? Não. O Joel J, a empresa do Joel J, pagou alguma coisa? Também não. Então, tipo, foi algo que não custava algo no bolso, e sim E ele ainda recebeu, ele teve o descanso da voz em si, que você que apresenta bastante coisa, você sabe muito bem. Sim. Então, ele teve o descanso da voz, aprendeu algo novo com o funcionário apresentando e realizou o sonho do cara. Pergunta se esse funcionário tá triste lá na empresa. Acho que não, né? Ele se conecta mais ainda, né, com o processo. Uhum. Mas você, independente, tem que entender que se a oferta não é boa, se a oferta não é qualificada, o colaborador não vai ser qualificado. Exato. Para você ter um ajudante qualificado, você tem que dar uma oferta qualificada também. Simples assim. Sim. Certo? Certíssimo. E aí, Gabriel, o que foi o seu despertar? Pra mim, o de despertar hoje? que você comentou aí, o do Luiz Linden, que ele tá... Qual é o nome? Com contrato? Com um contrato, que ele perguntou na imersão, como que eu consigo fechar serviços maiores, as pessoas me contratam só para 5 mil, mas quando chega a 20 mil não me contrata. Esse para mim foi o despertar, que ele teve a virada de chave, que ele começou a se posicionar como empresa, e aí começou a ser contratado por empresas que viam ele como empresa. É isso aí. Então, para mim foi o despertar, foi o posicionamento dele. Top demais. Eu acho que o meu despertar foi isso, né? Que se você não tiver uma oferta qualificada, você não pode exigir um ajudante qualificado. Sim. Simples assim. O despertar de hoje foi curto, mas direto ao ponto. Uhum. Legal. Bom, Leões, é o seguinte, gostou do podcast? Então é o seguinte, um último convite aqui, ó, clica nos links da descrição, conheça o aplicativo Orçamento Incontestável, conheça também a imersão Elitista Classe A, conheça nossos produtos aqui da Sala Elétrica que vai ajudar você. Em breve tem desafio, tem live 77 também, tem um monte de coisa pra vocês aqui. Bastante. Né? Então assim, ó, tô te esperando na próxima quinta-feira, com exceção hoje foi de sexta-feira o podcast, mas tô esperando você na próxima quinta-feira no podcast Eletricista Classe A. Um forte abraço e nos vemos no próximo episódio.
Até lá.